Boa tarde, pessoal. Vocês me ouvem bem? Boa tarde, sim. Sim. Maravilha. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo. Todo mundo em casa no home... todo mundo em casa no home office. E seja o que Deus quiser, né? Maravilha, pessoal. Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos para a gente começar, para fazer justiça, né, a quem chegou no horário, e a gente iniciar a nossa discussão aí sobre essas grandes oportunidades aí que estão aparecendo. Alguns de vocês já trabalham com privacidade e proteção de dados? Eu já tenho muito tempo de área. Trabalhei em data center, trabalhei com área de transportes e estou sempre próximo aí. Nunca fui um especialista, né? Agora me certifiquei lá na ISO 27001. Estou investindo um pouco mais nessa área, aproveitando o início do ano aí. Maravilha, um companheiro de TI. Somos solidários, né? Bem, pessoal, vamos começar, né, para a gente ter tempo aí de ter uma discussão ao final. Bem, na verdade, né, boa tarde, né, oficialmente. É um grande prazer ter vocês aí nessa nossa discussão, conversando sobre hoje um tema bastante quente aí na mesa das empresas, né, principalmente no que se refere aí à questão de capacitação, né, das pessoas para esse momento em que a gente está vivendo aí de adequação à legislação, né, de proteção de dados. E a proposta é a gente fazer hoje um debate aí bem aberto, né? Ou seja, eu vou trazer para vocês alguns dados referentes a essas questões, né, de oportunidade de carreira, assim, algo que já acontecia já há algumas décadas, e é isso que nós vamos desenvolver um pouco esse assunto para a gente entender, né, através da sua própria experiência, como é que a gente entra nesse mercado. Um mercado global, onde a demanda é absurda por profissionais extremamente especializados, já que nós estamos diante aí de carreiras profissionais novas, que não existem no mercado, e é sobre isso que a gente vai conversar um pouco aí nos próximos 40, 50 minutos. Então vamos lá, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou coordenador da especialização da Mauá em privacidade e proteção de dados. É o primeiro MBA, né, nesse assunto no país. Nós tivemos aí a oportunidade, né, de sermos inovadores, identificando a necessidade de capacitar os profissionais das empresas para esse novo desafio. Bem, profissionalmente eu sou engenheiro de formação, né, engenheiro mecânico, com pós-graduação em engenharia de produção, nível de mestrado e doutorado pela COP UFRJ e pela Politécnica da USP. Como carreira, né, eu desenvolvi profissionalmente como trainee, desde trainee, né, nas empresas de consultorias globais. Então, eu tive oportunidade de trabalhar na Deloitte, na Proudfoot, na PricewaterhouseCoopers e como executivo em empresas globais, né, tanto de consultoria quanto de mercado, né, como fui executivo
head de TI da Telefônica e do Grupo CCR. E atualmente sou sócio, diretor da BI, Gestão e Tecnologia da Informação. Na área acadêmica, a gente já trabalha aí há mais de 20 anos, né? Eu, tanto como coordenador de cursos de pós, como professor dos cursos de MBA em governança de TI, gestão de projetos e gestão de negócios. Então, a gente já tem uma carreira acadêmica bastante longa. E vamos conversar sobre o nosso tema. Bem, a gente, não é novidade para ninguém aí que a gente está vivendo aí um momento, né, de entrar na era dos dados, né? Ou seja, dados que geram hoje uma mudança de comportamento, uma mudança de cultura, né, tanto para o cidadão quanto nas organizações. E isso tem sido muito enfatizado aí com os incidentes que vem acontecendo, né? Mais especificamente aí o que nos apavorou no último mês, né, que foi o mega vazamento de dados aí de mais de 223 milhões de brasileiros, né? Foram várias bases de dados que foram invadidas, né? Algumas bases, embora não confirmadas ainda, né, de entidades de proteção de crédito, né, mas com foco bem pelas características, né, das bases que sejam da Serasa, né, mas ainda, né, carece, obviamente, de toda uma investigação, assim como também outras bases de dados, como o próprio bases da Receita Federal, do Tribunal Superior Eleitoral. Então, todo esse conjunto de informações, né, acabaram levando aí a toda essa propriedade, né, de dados dos cidadãos brasileiros, né, abrangendo aí esses 212 milhões, né, de informações que vão desde dados básicos, né, como CPF, RG, nome, data de nascimento, até, né, endereços, né, residenciais, comerciais, fotos de rosto, impressões biométricas, dados cadastrais de serviços de telefonia, nível de escolaridade, classe social, informações sobre benefícios do INSS, dados relativos também a servidores públicos e também, né, base de dados do próprio LinkedIn. Então, esses dados eles estão voando aí na Deep Web, né, em pacotes, né, que podem ser adquiridos, né, de acordo com, né, as informações que você selecione. E esses dados, né, eles podem causar um grande problema na vida das pessoas, né? Todo esses ilícitos, né? Que vão aí desde você, com essas informações, poder abrir conta em banco, contrair empréstimo de financiamento, solicitar benefícios sociais, investigar a orientação social e ideológica das pessoas, construir perfis falsos, contrair empréstimos e financiamentos, fazer compras, né, no e-commerce, ou mesmo, né, praticar bullying social, fazer sequestro de informações, né, submeter as pessoas, né, a perfis falsos, abrir contas em redes sociais, ou seja, tem informações aí para dar com pau, né, para todo tipo de proposta de ilícito que possa, né, ser criado aí pelas mentes malignas, né? Então, toda essa preocupação, né, com essa vulnerabilidade, né, desses dados, né, toda essa questão também da proteção, né, de como esses dados, né, eles são feitos nas organizações, se tornou uma preocupação mundial, né? Não é uma característica só do nosso país. A gente vem vendo, né, incidentes cada vez de maior volume em todos os países, né? E com isso tem aumentado bastante a pressão sobre as empresas, não só do ponto de vista do regulatório e das entidades, né, que responsáveis por administrar esse regulatório junto aos países, mas também pela própria sociedade, né, pelos próprios governos, para a proteção, né, do cidadão, para a proteção das empresas. E isso vem
trazendo aí todo esse movimento mundial, né? Eu trouxe uma linha do tempo aí só para ilustrar de que esse assunto ele não é novo, né? Ele vem aí desde a Declaração Mundial de Direitos Humanos, né? Desde 48, quando a ONU, né? Ela reconheceu o direito, né? Do ser humano à sua privacidade. Isso foi traduzido na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, em 1950. Daí veio se construindo aí toda essa cultura na comunidade europeia, né? Que acabou se transformando aí né, no master, né, ou seja, no documento mestre que trouxe todo o direcionamento aos órgãos e aos países, né, da comunidade que participam da comunidade europeia sobre o Guia de Privacidade e Proteção de Dados, né, que foi publicado pela OCDE, pela Organização, né, para o Desenvolvimento Econômico, que congregam todos esses países, né, em 2006, e culminou em 2018 com a transformação dessas melhores práticas, dessas diretrizes estratégicas de privacidade, né, do Handbook, né, do Manual da OCDE, no que nós conhecemos hoje como a General Data Protection Regulation, né, ou a legislação europeia de privacidade e proteção de dados, né, mais conhecida como GDPR, que foi, né, a inspiradora da nossa LGPD, né, da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou, né, que foi promulgada, né, em 2018, né, para ser mais exato, em 14 de agosto de 2018, e entrou em vigência em 18 de setembro do ano passado, 2020. Era algo que não se esperava, né, se aguardava aí a vigência para 2021, vigência plena, mas ela acabou entrando num momento político e de pandemia, né, onde a preocupação pela manutenção, né, pela preservação, né, da privacidade das pessoas em home office, né, por ocasião aí de toda uma situação, né, ao qual nós estamos vivendo até hoje. Então, toda essa pressão, né, popular, né, e política acabou acelerando, né, essa entrada parcial da LGPD em 18 de agosto do ano passado, né, aonde está valendo, né, todos os direitos dos titulares, ou seja, todas as empresas elas estão, né, já submetidas às obrigações de atender a esses direitos dos titulares estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados, né, como também cumprir os 10 princípios que a lei traz como diretrizes para as organizações. E 1º de agosto desse ano, espera-se a entrada definitiva da segunda parte da legislação, aonde serão tratadas as sanções administrativas, né, a partir da própria estruturação da Agência Nacional de Proteção de Dados, né, que vem sendo feita de forma bastante acelerada, e vai ser responsável aí por estar regulando todo esse mercado. E que tipo de dado que trata aí a nossa LGPD, né? Ela trata o dado pessoal, conceito de dado pessoal e dado sensível, né? Dado pessoal no sentido de que, né, é toda informação que identifica, né, o indivíduo, né, que pode ser, né, desde um cadastro, desde um CEP, um IP de máquina, um atributo físico, um comportamento social, hábitos de consumo, hábitos de relacionamentos sociais, informações, né, históricos, né, de acadêmicos, tudo são informações, né, pessoais. E o outro conceito que a lei trata também é de dado sensível, que é a informação que indique, né, uma ideologia, uma opção sexual, né, ou a escolha, né, a definição de raça, de credo, históricos de saúde, prontuário de saúde, exames, características genéticas e biométricas, entre outras informações, né, que possam levar a uma construção da personalidade do indivíduo.
Então, são esses 10 princípios que a LGPD ela trata, né, em que ela determina que a finalidade para a realização desses propósitos, desse tratamento desses dados, sigam propósitos legítimos, nem mais nem menos, ou seja, aquelas informações suficientes para que se atenda à necessidade, né, de informações no legítimo interesse do negócio. A adequação, né, da compatibilidade de tratamento com as finalidades informadas ao titular do tratamento do dado, ou seja, né, você não fazer nada do que você declara ao titular do dado que vai fazer com o dado que está sendo consentido, o tratamento está sendo consentido daquelas informações. A necessidade, né, essa questão é de não ser excessivo na coleta dos dados, o livre acesso, ou seja, permitir o livre acesso ao titular dos dados, às suas informações, assim como também a qualidade, a garantia da qualidade desses dados, ou seja, você está sempre atualizando, né, esses dados com exatidão, com clareza, para cumprir, né, a finalidade ao qual ele se propõe ao seu tratamento, né? Garantir a transparência dessas informações, né, de forma clara, precisa e facilmente acessível ao titular do dado. Tudo isso sem custo. Segurança, né, ou seja, assegurar, né, com medidas técnicas e protetivas e administrativas, que você está protegendo esses dados pessoais de acessos não autorizados, assim como também situações, né, como incidentes, acidentes, né, e destruição não autorizada, perdas e alteração, né, de informações, ou mesmo a comunicação, né, ou o compartilhamento não autorizado. Prevenção, ou seja, você adotar medidas aí que previna a ocorrência de prováveis danos, né, em função de um tratamento de dados pessoais não adequado. A não discriminação, ou seja, não utilizar esses dados para discriminar o indivíduo em alguma situação de negócio, né, nessa realização desse tratamento, né, que ele não seja feito de forma, né, ilícita e abusiva. E prestar contas, né, de todas essas informações, ou seja, é uma obrigação legal que as organizações elas disponibilizem canais de atendimento de fácil acesso para que o titular do dado ele possa solicitar todo tipo de informação, inclusive o registro dessas informações de forma gratuita, desde, por exemplo, um prontuário médico até todo um tracking, todo né, um histórico de relacionamento, por exemplo, com uma operadora de telefonia, né? Por aí vocês já começam a perceber o tamanho do problema. E a própria legislação ela determina um prazo razoável de resposta a essas informações, né, que varia de 15, né, até, né, 30 dias, para que você retorne a todas as informações que forem solicitadas por esse titular dos dados às empresas, às organizações. Lembrando que a LGPD ela vale tanto para empresas públicas, né, privadas e do terceiro setor. Então, ou seja, ninguém escapa desse compromisso legal. E onde é que vem aí o nosso contexto aí da nossa discussão? É exatamente em função de toda essa obrigação legal que está se construindo, né, todo esse arcabouço legal que está se construindo no mundo, surge oportunidades, né, que antes não existiam para novas funções dentro da organização para administrar todo esse cenário, né, de privacidade e proteção de dados nas empresas. Então, que oportunidades são essas, né? São oportunidades aí que vão, né, desde funções criadas, né, pela legislação, como o encarregado de tratamento de dados pessoais, né, na LGPD, no nosso artigo 41, determina a obrigatoriedade de todas as empresas possuírem, né, um encarregado de tratamento de dados pessoais para que ele administre todas essas informações, né, todas as demandas dos titulares, todas essas necessidades em relação à legislação dentro das organizações. Ou seja, né, há mais de 2 décadas que não aparecia uma situação em que, né, de uma carreira nova, né,
obrigatória em todas as empresas, né, e com foco global. Se a gente pensar que a última grande movimento nesse sentido ocorreu com o gerenciamento de projetos na década de 90 e na década de 20, aonde, né, a demanda por gerente de projeto, né, ela surgiu como uma necessidade oriunda das melhores práticas da própria ISO 9001, né, mas não como uma obrigação legal, né, que é algo, né, bastante diferente. Ela levou aí cerca de 20 anos para se consolidar hoje como, né, uma das grandes posições executivas dentro das organizações, né? Hoje já é impensável você não, né, ter, né, um gerente de projeto dentro de uma organização para que administre, né, todas as necessidades, né, de um novo produto, de um desenvolvimento de um novo produto, de um novo serviço, ou mesmo, né, a gerenciar as demandas do dia a dia, né, tanto demandas estratégicas quanto demandas operacionais. A LGPD, né, assim como outras regulações, né, mundiais, ela trouxe uma nova função como uma obrigação, como uma necessidade legal. Ou seja, toda organização precisa ter um encarregado de tratamento de dados pessoais na sua estrutura, né? Há um questionamento muito grande, né, sobre se isso não se aplicaria somente às grandes corporações, visto que você, né, passa a internalizar um custo bastante grande, né, dentro da sua estrutura organizacional, ou seja, você está, né, modelando uma nova função, né, dentro dessa organização, né, que não só equivale a uma posição executiva, né, no caso, um encarregado de tratamento de dados pessoais, mais popularmente conhecido como DPO, ou mesmo no nível mais de diretoria, né, um CPO, né, um Chief Privacy Officer, né, ou seja, um diretor de privacidade, que não trabalha sozinho, né? Trabalha com uma equipe, trabalha com processos, trabalha com uma infraestrutura, né, de tecnologia, com uma, né, apoio de gestão, ou seja, são custos, são novos custos que são adicionados a essa nova função, né? E isso é bastante impactante, né, quando você fala de organizações que tenham, né, de médio, e pequeno porte, né? Ou seja, muitas dessas estruturas não têm como absorver essa nova função. Isso é bastante sensível para os órgãos reguladores, né? Inclusive a própria DPB, né, que é equivalente à nossa NPD aqui no Brasil, já emitiu vários boletins em relação à obrigatoriedade de ter esse profissional, né, dedicado dentro da organização em pequenas e médias empresas, né, na Europa. A gente deve seguir o mesmo caminho aqui no Brasil, né? Porém, as grandes corporações, né, as médias para as grandes corporações, não tem como fugir dessa necessidade, né? E isso vai gerar, né, uma empregabilidade absurda, né? Um volume de posições, né, que já são demandas atuais, que a gente vai ver nos próximos slides. E é para isso que eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal, né? Há muito tempo não surgia uma grande oportunidade de carreira profissional. Não estamos falando somente no âmbito nacional, mas sim também uma carreira internacional. Quem se preparar, né, quem obter uma certificação, uma especialização, né, vai ter condições de disputar as grandes oportunidades do mercado. E que a gente fala de grandes oportunidades, não são somente as oportunidades salariais, mas também, né, de crescimento profissional, estando à frente de grandes corporações, né, desenvolvendo um trabalho no nível tanto de país quanto em nível global, né? Então, fiquem muito atentos a essa grande oportunidade profissional, né, que não aparece, né, sempre, né, como eu comentei com vocês, desde o evento, né, de gestão de projetos, né, há 2 décadas passadas, não se via, né, uma situação tão propícia, tão oportuna para quem está pensando em mudar de carreira,
para quem está começando a sua carreira profissional, já começar com, né, pela porta da frente, né? Quem já está desenvolvendo atividades envolvendo, né, todo esse contexto de privacidade e proteção de dados, se aprimorar e, com isso, dar um salto na sua carreira profissional. Então, fiquem muito atentos a isso, pessoal. É mais um chamamento, né, e uma necessidade hoje de mercado, né, não só do ponto de vista de empregabilidade no âmbito das organizações, mas também dos próprios profissionais que hoje prestam serviços para essas corporações para adequação à privacidade e proteção de dados, né? Hoje a gente está com um grande apagão no mercado, por exemplo, de consultoria. Eu mesmo, nas minhas equipes, nos meus projetos, estou com uma absoluta falta de pessoal, tendo que recusar projetos, né, por não ter gente qualificada e não ter tempo para treinar essas pessoas para que elas já entrem, né, jogando, né, já entrem exercendo as suas atividades, né, demandadas para essas funções. Então, que mercado é esse que está, né, além, né, do mercado corporativo, né, o qual eu mencionei, né, e o de consultoria, também tem profissionais das empresas que vendedoras de serviços, de tecnologia, né, de produtos e serviços para esse mercado, né, que precisam se preparar, entender não só o contexto, né, legal, mas também toda a aplicação dos seus produtos, dos seus serviços, né, em todo esse universo, toda essa arquitetura corporativa, né, tanto de negócio quanto arquitetura de tecnologia e segurança da informação. Esses profissionais, esses vendedores, né, dessas empresas, né, prestadoras de serviços, precisam conhecer muito bem esse assunto, precisam se preparar para isso, para que possam fazer a diferença, né, serem os melhores vendedores e entender quais são as dores dos seus clientes com relação a esses requisitos. Hoje também é uma necessidade muito grande de profissionais com capacitação, não é uma capacitação em que você faz um curso de 10, de 8, 16 horas, né, ou mesmo uma leitura dos inúmeros livros que foram lançados aí, interpretativos da lei, mas sem nenhuma experiência prática, né, que o que realmente faz a diferença, né, para esses profissionais não só o conhecimento, mas também a aplicação desse conhecimento no dia a dia. Profissionais hoje que estão se preparando para prestar serviços, né, como DPO, né, para as organizações, a legislação ela abriu essa possibilidade, exatamente atenta a essa questão de que nem todas as organizações vão ser capazes de absorver um profissional dedicado, né, para lidar com todo esse processo de tratamento de dados, né, pessoais. Então, muitas empresas, muitos escritórios de processo de advocacia estão se preparando para prestar, né, como terceirizado toda essa função de DPO para as empresas. Só que precisam preparar equipes, precisam ter equipes capacitadas, treinadas em todos os fundamentos, em todas as disciplinas necessárias à execução dessas funções. Profissionais de certificação de boas práticas que vão ser demandados, né, pelas organizações nas adequações LGPD, tanto do ponto de vista da ISO, né, 27000, 27701, né, como também, né, SOC, HIPAA e outras certificações, né, internacionais que asseguram que aquela organização está em compliance, né, com as legislações, né? E profissionais jurídicos especializados também, né, para atender as demandas que vão surgir aí de todo esse, né, esse meio ambiente, né, que envolve, né, privacidade e proteção de dados, desde ações legais, incidentes, né, que possam vir a acontecer e gerar danos aos titulares dos dados, né, como também às organizações, ou mesmo executar todo esse relacionamento junto aos órgãos regulatórios em eventuais, né, ações movidas por esses regulatórios, né?
profissionais que vão atuar também com a gestão de mudança. A gente está... o que está acontecendo, né? É bastante claro, né, de que se não houver uma mudança de cultura dentro da organização em relação a como se trata, se coleta e se trata os dados pessoais dos seus clientes, dos seus parceiros, dos seus fornecedores, dos seus colaboradores, né, mudar essa cultura dentro da organização, nenhum desses esforços para essa adequação ele vai vingar, ele vai dar certo. A nossa experiência com projetos que envolvem, né, mudança de cultura são fundamentados em gente. Nós precisamos preparar as pessoas para essa nova realidade, para esse novo compromisso de ética por parte delas, né, e da organização em relação às informações, né, dos indivíduos. Então, pessoal, como vocês podem ver, né, são novas funções, são novos profissionais que acabam sendo demandados, né, para todo esse novo mercado que surge, né, com todo essa evolução, né, da privacidade e da proteção dos dados. Então, com isso, né, como eu mencionei, né, o artigo 41 da LGPD, ela torna obrigatória, né, a contratação desse encarregado de tratamento de dados pessoais. Na verdade, não é a contratação do encarregado, né, ou seja, é a instalação, né, a implantação da função organizacional de encarregado de tratamento de dados pessoais. Como eu mencionei antes, né, não é uma pessoa, né, embora o mercado tenha configurado como, né, um profissional, né, como um DPO, na verdade é uma equipe de profissionais, né, que vão ser responsáveis por uma série de responsabilidades, né, que conformam essa atividade, né? E eu listei algumas delas para vocês terem essa visão. Vai desde desenvolver a estratégia de privacidade da organização, isso aí é bem uma função no nível de diretoria, tá? Então, né, o mercado hoje está se dividindo aí entre, né, o CPO, né, que seria esse responsável né, na alta administração por esse assunto dentro da corporação, né? Então, seria esse líder de privacidade, né? Uma posição hoje ligada diretamente, né, ao conselho da organização, por lidar, né, com todas por permear, né, todas as linhas da estrutura organizacional. Então, ele precisa ter um poder, né, precisa ter uma força para que ele possa efetivamente implantar essas políticas, essas estratégias de privacidade, né, em todas as funções organizacionais, adequar a organização a esse compliance de privacidade e proteção de dados. Quando a gente fala adequar, né, o que é, né? É você estar de acordo com a legislação, ou seja, você cumprir todos os requisitos ao qual, né, a legislação exige de você como organização. Então, esse cumprimento vai desde os direitos dos titulares, né, estabelecer canais de atendimento, construir políticas né, em termos de uso de privacidade e proteção de dados, implantar, né, processos de gerenciamento de serviços, né, oriundos da demanda dos titulares desses dados, adequar os processos da organização, né, a todas as melhores práticas de privacidade e proteção de dados, né, o conceito de privacy by design, privacy by default, né? É você também, né, implementar tecnologias e adequar a arquitetura tecnológica de suporte a essa gestão desse compliance, né, dentro da organização, né, no gerenciamento desses processos, na avaliação de risco, no mapeamento de dados, no inventário de dados, né, para que você possa, né, desenvolver um relatório de impacto e proteção de dados e também acompanhá-lo no dia a dia. Esse é um instrumento extremamente importante para eventuais
situações, né, de incidentes, né, que envolvam violações, né, ou mesmo solicitações dos órgãos reguladores, né? A primeira coisa que eles vão querer ver são exatamente esses relatórios de impacto e proteção de dados, onde há todo um relato do dia a dia, de todas as necessidades, de todas as situações, de o planejamento dessa adequação, né? A outra função, né, a ser desempenhada por esse DPO é assegurar esse cumprimento dessas políticas de privacidade e proteção de dados. Não é só fazer um documento bonitinho, publicar no site, né, ou em outros canais de comunicação, mas sim, efetivamente, você cobrar responsabilidades, treinar e capacitar as pessoas para executar as suas funções de acordo com as políticas de privacidade da organização, né? Assegurar que os seus fornecedores também sigam as políticas de privacidade, né, tanto da sua organização quanto suas próprias políticas de privacidade, né, que assegure que eles também estejam em compliance com a legislação. Mapear e inventariar esses dados pessoais dentro da organização, né, que são importantes exatamente para você identificar os potenciais riscos, né, e tratar esses riscos, né, através de planos de ações de mitigação, para efetivamente não deixar isso evoluir para um incidente, né? E quando ocorrer um incidente, né, saber gerenciar essa crise para a recuperação do negócio, né? Participar em comitês internos de privacidade, controlar e auditar a conformidade com a LGPD, né? Ou seja, não basta só você, né, ter, né, o conceito implantado nos seus processos da organização, mas também governar, né, ter governança sobre os resultados, né, desse esforço de conformidade que está sendo praticado pela organização. Promover a abordagem de privacidade, privacy by design, privacy by default, né, eu já citei. Avaliar essa exposição ao risco em caso de violações de privacidade, ou seja, qual o impacto disso para o negócio, qual o impacto para a organização, qual o impacto para o titular dos dados, e com isso você construir todo um plano de respostas a esses riscos. Gerenciar essa demanda no dia a dia dos titulares dos dados, ou seja, né, que é um dos princípios básicos, né, dos direitos assegurados, né, aos titulares, que eles possam ter acesso às suas informações, né, assim como também os registros dessas informações e como você trata, né, como você processa esses dados, né, quais as suas políticas, tanto de guarda, de descarte, como também de proteção de dados. Ele tem direito a essas informações, você tem que atender isso dentro daquele prazo razoável que eu mencionei para vocês. Controlar o cumprimento das cláusulas de proteção de dados, né, junto aos fornecedores, você tem que fazer essa gestão, né, sobre os seus parceiros, seus fornecedores, para não pôr em risco a sua governança corporativa de dados. Gerenciar esses incidentes de privacidade, né, que eu já comentei, e ser o ponto de contato, né, entre titulares dos dados, entre os órgãos reguladores, entre a sociedade, né, e a organização. Enfim, né, são atividades bastante, né, complexas, multidisciplinares, e como eu coloquei para vocês, não existe um profissional capacitado para exercer hoje todas essas atividades. Trazendo para vocês uma projeção aí dessas oportunidades no mercado. Eu trouxe 2 cenários só para vocês, né, terem aí uma dimensão do potencial que se pode chegar em termos de oportunidades profissionais. A gente está falando aí, né, considerando uma projeção com base no mercado europeu, né, desde 2018 foram demandadas 500 mil posições de DPOs nas organizações, podendo chegar agora em 2021 a 700 mil posições, né? Pensem que o mercado, né, da Comunidade Europeia, né, em termos de tamanho, o mercado nosso no Brasil equivale aproximadamente a 10%, né? Foi em cima dessa projeção que o IAPP fez essa construção, né, desse cenário, né, indicando que se o mercado europeu demandou 500 mil posições imediatas, né, para essa função de DPO, né, é extremamente aceitável, né, em que
essas posições aqui no Brasil, elas se situam em torno de 50 a 70 mil posições, né, para início imediato, né? E são, como eu falei, são profissionais que hoje não existem no mercado. O que está acontecendo? As organizações, para atender a obrigatoriedade da lei, né, estão pegando profissionais que podem ter um pouco mais de informações para executar essas atividades, né, que são necessárias a essa função. Outras não têm o menor conhecimento do perfil desses profissionais que vão atuar nessa função de DPO e estão, né, alocando profissionais, né, que realmente não têm, né, a menor competência ou conhecimento ou habilidades necessárias para desenvolver esses requisitos legais dentro da organização. E o que a gente está vendo é muita improvisação, né? E essa improvisação já começa a causar muitos danos para a organização. São tomadas de decisões incorretas, são artefatos e produtos para adequação LGPD mal feitos, né, que tem gerado um retrabalho enorme dentro das organizações, todo mundo perdido em relação aos próximos passos. Então, nós precisamos, né, treinar e capacitar essas pessoas que, né, foram de alguma forma ou improvisadas ou, né, por ter um mínimo conhecimento, né, do ambiente empresarial, mesmo sistêmico, acabaram sendo alocados, né, de uma maneira voluntária, né, ou mesmo na maior parte delas involuntária, para essas atividades da organização. E essas pessoas precisam ser preparadas para isso, né? Num segundo cenário, né, aqui eu até recomendo que vocês conheçam melhor esse estudo do IAPP, que ele é bem interessante aí nessa projeção, né? Embora eu não concorde, eu acho que o cenário é muito maior que isso, né? Pelo próprio, né, desempenho nosso no dia a dia, em campo, a gente está vendo as coisas acontecerem, estamos vendo as organizações despreparadas, desesperadas, os profissionais completamente perdidos. Ou seja, a demanda é muito, muito, muito maior que isso, né? Então, para isso, eu trouxe um cenário 2, né? Se você levar em conta que nós temos aproximadamente 20 milhões de empresas ativas no país, né? Isso falando, né, tanto no âmbito privado, né, público do terceiro setor, né? Aonde desses 20 milhões, né, quase 18 milhões são de pequenas e médias empresas e MEI, assim, tecnicamente, né, teriam a obrigação de, né, suportar essa função de encarregar de tratamento de dados, mas, né, a gente sabe que, né, esses custos não comportam, não são suportados, não tem como ser suportado por essas empresas, né? Então, deve haver uma flexibilização nesse sentido por parte da NPD, como houve na Europa por parte do EDPB, né? Onde as pequenas, as micro e pequenas, né, e empresas individuais, elas foram dispensadas de ter, né, um profissional, né, interno, né, para essas funções, porém não foram dispensadas de ter que praticar os requisitos legais da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ou seja, de uma forma ou outra, elas vão incorrer em custos com esse assunto, né? E a legislação abriu aí como possibilidade que haja essa prestação de serviços por terceiros para poder suportar essas pequenas empresas, né, no atendimento à legislação. Podemos considerar como médias e grandes empresas em torno de 1,8 milhões, né, no mercado brasileiro, né? Sendo que, se a gente for bastante técnico, né, na exigência desse DPO, a gente, desse universo de 1,8 milhões de empresas, a gente estaria tendo como um alvo, né, potencial, em torno de 700 mil empresas. Se nós fizermos a relação 1 para 1, a gente está falando aí de 700 mil posições de encarregados de tratamento de dados pessoais. Pessoal, é muita gente, são muitos profissionais, né?
que, né, em uma situação, né, de crise, uma situação, né, pandêmica, uma situação, né, onde a própria automação, né, a própria tecnologia tem levado a suprimir funções, né, atividades profissionais da noite para o dia, surgiu uma oportunidade dessa, né, garantida, né, por um requisito legal, né? Não tem o que pensar, né? É investir a sua carreira, direcionar a sua carreira para esse momento. É a melhor oportunidade profissional que surgiu nos últimos 20 anos. E vocês vão ficar mais motivados ainda quando eu mostrar para vocês, né, como o mercado tem reagido, né, nos últimos anos, né, mas praticamente nos últimos 12 meses. Eu trouxe para vocês aí uma visão, uma pesquisa, né, feita no LinkedIn, né, dos últimos 3 meses sobre o crescimento, né, dessas posições para DPO. Como vocês podem ver, são 92 resultados de pesquisa, assim, só nos últimos, no último trimestre, né? Ou seja, e isso vem se acelerando de uma maneira, né, de uma progressão geométrica, né? E nisso a gente está falando aí desde posições, né, para gerência, posições para diretoria, posições para especialistas, posições para analistas, posições para consultores, né, de privacidade. Aqui cabe uma, uma, uma observação. Para quem quer investir no mercado de consultoria, né, hoje as grandes consultorias elas estão abarrotadas de projetos de adequação. Não só as grandes consultorias, como as pequenas e médias, né, como aqui, né, a qual eu sou o diretor da BI, né, gestão e TI. Nós não temos profissionais hoje para entrar em campo para projetos de adequação LGPD. Não existe profissional para isso. O profissional hoje que mais se aproxima de um perfil hoje, né, que a gente precisa para já entrar jogando nos nossos projetos, é um profissional hoje de processos, né? Não é um profissional no jurídico, não é um profissional 100% TI, né, 100% de segurança da informação, mas aquele profissional que conheça a organização, uma estrutura organizacional, que saiba mapear processos, que saiba inventariar dados pessoais e sensíveis, né, e construir e avaliar, né, o risco e o impacto à proteção dos dados, assim como também desenvolver um plano de trabalho, um plano de adequação, né, no âmbito de governança, de processos, de pessoas, de tecnologia, de segurança da informação, de conformidade e de mudança de cultura, para que, né, essas organizações se adequem dentro do nível de maturidade, né, que for necessário ao seu negócio. Então, não existem profissionais para isso. Hoje, qualquer profissional que queira se habilitar numa grande empresa de consultoria, né, para projetos de adequação LGPD, já tem uma grande oportunidade aí de serem, né, de serem absorvidos, mesmo não tendo nenhuma experiência. A demanda hoje é maior do que, aliás, a oferta, né, é maior do que a demanda, né? A oferta por esses profissionais. A oferta, não, desculpa, a demanda por esses profissionais é maior do que a oferta hoje que você tem no mercado, né, para esses profissionais. E a remuneração, ela tem, né, se comportado com um perfil bastante crescente, né? Até 2019, né, iniciando 2020, para essas posições, ela se situou numa média salarial em torno de R$17 mil, né? Entre 15, variando até 20 mil reais, né, para posições, né, de carregar tratamento de dados pessoais. Então, vocês podem verificar isso numa consulta básica aí. Eu usei o Glassdoor para fazer esse levantamento, né? E a grande questão, que profissão hoje, né, que atividade hoje profissional, né, que não demanda, né, experiência, né, porque isso vai ser construído, né, todo esse conhecimento, né, já pode partir hoje de uma situação em que ela já comece ganhando um valor como hoje para executar essas atividades, né? Não existe, pessoal, nenhum gerente de projeto hoje experiente, né, que
se situa em termos de faixa salarial em torno desse valor, né? Mas demorou anos e muita experiência para que ele pudesse ter acesso a esse nível salarial. E hoje a gente está falando de atividades, né, de uma função em que, né, desde um profissional recém-formado, né, com pouca experiência, até profissionais, né, com alguma experiência, mas que precisam ser é, treinados em multidisciplinas, né, que hoje não dominam, né, já podem ter acesso a um nível salarial desse, né? Lembrando que, né, quanto maior a construção do conhecimento e a prática, maior vão ser essas expectativas salariais, né? Isso a gente está falando aí de empresas, né, entre médio a grande porte, né, como média salarial. Se você pegar empresas de grande porte, essa média salarial ela bate a 20, 25 mil reais, podendo chegar até 60 mil reais no nível de diretoria, né? Como é o caso, né, do diretor de privacidade. E eu trouxe também, só para vocês terem uma referência também lá de fora, né? Como eu falei para vocês, é uma carreira global, né? Hoje, a demanda que acontece por profissionais aqui no nosso país está acontecendo no Canadá, está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na França, na Inglaterra, no Japão, na Austrália, né, na Argentina, enfim, né, em todos os países, né, que já possuem, né, a sua regulamentação em relação à privacidade e proteção de dados. Então, um exemplo de um DPO no Canadá hoje são, né, em torno de 150 mil dólares, né, anuais, né? Se você considerar isso, se você fizer o câmbio, né, para o nosso país, né, hoje a gente está batendo aí $1 aí a quase R$ 6, né? Está falando de quase 1 milhão, né, de reais aí de remuneração anual, né? Então, assim, né, não é uma carreira somente local, é uma carreira nível internacional. Então, compensa o esforço em vocês se dedicarem a construir a sua carreira em privacidade e proteção de dados. E como é que a gente pode te ajudar em todo esse processo, né? Uma coisa curiosa, né? Esse curso que hoje eu coordeno na Mauá, né, como é que ele surgiu? Ele surgiu de uma necessidade, de uma demanda, né, das organizações, de uma demanda nossa por ter profissionais especializados, né, tanto para, né, trabalhar nos projetos, como também, né, exercer essas atividades nas organizações. E uma coisa que me incomodava muito como toda janela de oportunidade, né, começou a surgir aí uma série de cursos, né, promovidos por escritórios, né, jurídicos, escritórios de empresas de tecnologia da informação, sempre contando parte da história, né, para os seus alunos, né? Até porque não ter experiência, né, em todo esse processo, né? A gente lida, né, falando de mim, eu lido com esse assunto, né, com adequação a regulatórios, desde 2016, né? 2006, perdão, né? Onde nós tivemos a oportunidade aí de trabalhar em inúmeros projetos, desde a adequação do Sarbanes-Oxley, adequação à lei de responsabilidade fiscal, a lei de responsabilidade, a lei de governança das estatais e muitos outros projetos de adequação, SPED fiscal, né? Então, todo esse processo, né, esses passos necessários a essa adequação e a gestão do compliance nas organizações já é um processo bastante conhecido para a gente. A gente já domina muito bem quais são as atividades que são necessárias para esses profissionais exercerem essas funções. E eu resolvi exatamente, junto com a Mauá, né, criar esse curso para trazer toda essa nossa experiência prática de campo, né, e de conhecimentos que são necessários para que esses profissionais eles sejam capacitados para essas atividades, né? E, com isso, nós construímos um curso hoje que é o primeiro curso de pós-graduação do país, né, com 360 horas, que confere a você um título de especialização, né, em privacidade e proteção de dados, ou seja, né, você tem um título acadêmico e tem acesso a todo o conhecimento prático e teórico, né, multidisciplinar para
ser um especialista nessa função, né, de GPO ou CPO, né, ou mesmo, né, mais especificamente, né, no mercado de privacidade e proteção de dados. Então, como é que está distribuído esse curso? Só para vocês entenderem, pessoal, entenderem qual é o conhecimento necessário para esses profissionais, né? Ele está distribuído em três módulos, né? Onde você tem um módulo inicial, que é a necessidade desse profissional conhecer a empresa, conhecer o negócio da empresa, conhecer a arquitetura corporativa, a cadeia de valor da organização, para que com isso ele possa, né, entender e mapear todo o ciclo de vida dos dados pessoais e sensíveis, né? Com isso, proceder a uma avaliação de risco e impacto, né, dessas informações, para que com ele possa construir um plano de adequação, né, da sua organização aos requisitos legais, né, de acordo com o nível de maturidade exigido pelo negócio, e implementar esse plano de trabalho, um plano de ação, né, para os projetos que foram identificados como necessários a essa adequação. Então, com isso, você já começa a ter uma necessidade não somente de conhecer processos, mapear processos, conhecer governança, risco e compliance, né, conhecer assessment, né, como fazer uma avaliação, né, de toda dos requisitos legais, de todos os gaps, né, da organização, né, em relação aos princípios estabelecidos pela legislação, né? Estabelecer uma carteira de projetos, saber gerenciar esse portfólio de projetos. Então, já entra aí conhecimento de gerenciamento de projetos muito forte, né, para que você possa, né, no dia a dia, administrar todo esse portfólio, né, saber quantificar os investimentos necessários, né, a essa adequação e a gestão do compliance dentro da organização, né, ter conhecimento de gerenciamento de serviços, né, de demandas, né, e aí a gente entra muito forte, né, com conhecimentos da ITIL, né, onde você vai administrar a gestão de demandas, gestão de atendimento, gestão de incidentes, gestão de problemas, gestão de nível de serviço, gestão de capacidade, gestão de risco. Então, é todo um portfólio de conhecimento de gestão de serviços que é absolutamente necessário a esse profissional, que é ele que vai comandar no dia a dia todos esses serviços, esses novos serviços que estão sendo implantados dentro da organização para administrar esse compliance. Com isso, você, né, se faz, né, necessário, né, todo um conhecimento também da arquitetura jurídica, né, e dos conceitos de conformidade, né, onde você vai aprender, né, os fundamentos legais da privacidade e proteção de dados, não somente da LGPD, do compliance da LGPD, mas também, né, de outras regulamentações, né, como nós temos a GDPR, nós temos a APEC, nós temos a CCPA, né, tem as regulamentações, né, de países específicos do México, né, do APIC, Ásia-Pacífico. Então, conhecer todos esses fundamentos legais, né, entender como fazer uma adequação jurídica, né, quais são as bases legais de legítimo interesse que suportam, né, todo esse processamento e tratamento desses dados pessoais pelas organizações, em situações de fiscalização, né, saber, né, como proceder a uma comunicação, a uma defesa legal, né, construir o relatório de impacto e proteção de dados, né, o PIA, né, ou em bom português, né, o RIPD, né, o Relatório de Impacto e Proteção de Dados, e, né, complementando esse conhecimento jurídico, né, todo um conhecimento, né, do módulo 3, de arquitetura tecnológica, de governança de dados e de segurança da informação, onde você vai, né, aprender, o que é uma arquitetura tecnológica, né, quais são as camadas dessa arquitetura no âmbito de serviços, produtos e serviços, bases de dados, infraestrutura, governança e segurança da informação, né? Entender, né, como estruturar uma base de dados, né,
metadados, né, para que facilite todo o processo de busca de informações e forense, né, em situações de demandas por titulares dos dados, né. Saber desenvolver políticas de segurança da informação e aplicar, né, conceitos e tecnologias de segurança da informação no dia a dia da organização para que você proteja esses dados, né, dentro das melhores práticas e, finalmente, você também conhecer, né, como administrar uma crise. Ou seja, deu pau, né, deu ruim, o que fazemos, né? Como gerenciamos o incidente de violação de dados, né? Como estabelecemos os recursos necessários, como comunicamos aos stakeholders e aos órgãos regulatórios, né? E o impacto e a proteção de dados, né, para os nossos titulares, enfim, né? Entender todo o contexto do gerenciamento de uma crise, né, para que essa recuperação do negócio seja o mais rápida e com o menor custo possível. Então, são todos fundamentos, né, disciplinas necessárias para construir esse profissional em todas as suas competências e habilidades para que ele possa desenvolver essas atividades no seu dia a dia, que conformam a função de encarregado de tratamento de dados. O camarada, né, à frente dessa função, ele vai ser responsável por todos esse conhecimento, esses artefatos, essa gestão, treinamento, capacitação, né, dos gestores, né, implantação de políticas e gestão de privacidade, como também, né, executar, né, os princípios, né, de Privacy by Design, Privacy by Default, tanto nos produtos e serviços existentes, quanto no lançamento de novos serviços, ou seja, incorporar toda essa cultura dentro da organização. E o que a gente traz como diferencial nesse nosso curso de pós, né? Que é exatamente o quê? Como eu comentei, esse é o primeiro curso hoje, com 360 horas, e que te dá um título de especialização, né? A gente tem ouvido muito, de uma hora para outra, todo mundo virou especialista de alguma coisa, né? Especialista em direito digital, especialista em proteção de dados, especialista em privacidade, né? O conceito de especialista demanda uma formação de pós-graduação, né, num nível de horas que assegure, né, o domínio sobre habilidades e competências e conhecimentos para executar aquela função, né? Isso é o conceito de especialista. E hoje, quem detém, né, um título de especialista, né, de uma das melhores instituições educacionais do país, tem uma grande vantagem competitiva na hora de disputar, né, as melhores posições do mercado, né? Como nós vimos aí, né, que está cada vez mais crescente, né, na busca de profissionais os mais qualificados possíveis. Consequentemente, né, isso impacta aí em melhores remunerações e benefícios. Todo o nosso curso, né, ele é um curso totalmente prático, ou seja, todo o módulo, todos os módulos, todas as disciplinas, elas têm as suas entregas, né, ou seja, cada disciplina, ao final, você entrega um projeto, né, da disciplina, e ela permite, por exemplo, você construir todo um plano de adequação, né, para a sua empresa desde o primeiro momento, né, desde a primeira disciplina, onde você vai, né, aprender a mapear processos, entender a organização, avaliar o risco e o impacto, né, inventariar os dados, né, até o momento de poder simular uma gestão de crise, um incidente que possa vir a acontecer na sua organização. Então, a sua própria empresa pode ser o seu estudo de caso, né, e ser os seus projetos de entrega das diversas disciplinas que nós comentamos, né. Ele é estruturado de forma modular, independente, ou seja, para quem já tem um bom conhecimento da área jurídica e quer ter conhecimentos, né, melhorar seus conhecimentos e a prática, né, tanto no âmbito de gestão quanto no âmbito de tecnologia e segurança da informação,
permite você cursar esses módulos de maneira, né, de forma independente, dentro do tempo, né, e dos recursos disponíveis, né? Se você cumprir os 3 módulos, né, que conformam a carga horária de 360 horas, você vai ter um título de especialista. Se você optar somente por cursar os módulos, né, de forma independente, você terá um reconhecimento como curso de capacitação ou mesmo de atualização profissional. Todos os nossos professores, eles são titulados, são professores referência de mercado. Eu fiz absoluta questão de trabalhar com os melhores profissionais do mercado, né, e dos quais eu tenho certeza que botam a mão na massa no seu dia a dia, né? Não são só profissionais de livros, né, ou profissionais, né, de eventos, né? São profissionais que estão ali na frente de batalha, né? Estão construindo, estão ajudando as empresas a atingirem, né, as suas necessidades, né? Então, são todos profissionais, né, não somente titulados, mas também com mas muita senioridade, muita experiência prática no dia a dia, né? É um curso híbrido, né, por conta aí de toda essa questão aí que nós estamos vivendo, né? O que a gente entende como curso híbrido? Ele permite que você assista desde as aulas presenciais, caso você esteja em São Paulo, até aulas, né, online, né? As aulas não são gravadas, né, que é exatamente para obter o compromisso, né, dos participantes, né, com o conteúdo administrado pelos professores. Isso também, ao mesmo tempo, te permite uma flexibilidade bastante grande de você, né, poder cursar, né, em home office, né? Para quem está em São Paulo, poder também, né, participar presencialmente, né, das aulas, né? E, dependendo do nosso andamento aí dessa situação pandêmica, né, uma parte, né, dessa carga horária a gente pretende também instituir aí encontros, né, que são importantes, né, para que haja uma network, um relacionamento entre os participantes do curso, né? E ele é um curso altamente customizado, ou seja, né, hoje nós estamos na grade com o curso aberto, mas ele pode ser customizado para empresa, para grandes empresas, onde você não vai ter somente um DPO, uma necessidade de uma função, mas de vários DPOs espalhados por várias unidades de negócios, por várias áreas, vários segmentos de negócio dentro da organização. Então, ele pode ser adaptado, ele pode ser customizado para essa necessidade. Aqui eu trouxe, né, uma apresentação dos nossos professores, né? A gente tem, né, professores que são, né, referência, né, tanto na academia quanto, né, profissionalmente reconhecidos, né, no mercado, né, todos titulados, né? Então, a gente hoje tem a melhor equipe de professores, né, do país referente a esse assunto de privacidade e proteção de dados, né? E como eu coloquei para vocês, com experiência prática, né? Não são somente acadêmicos, né, mas que estão na linha de frente, que estão jogando, que estão participando de todo esse momento, né, de transformação, de adequação das organizações aos princípios, né, de privacidade e proteção de dados. E, pessoal, era isso que, né, queria trazer para vocês, tá? A gente, né, está com as matrículas, né, já abertas aí para o próximo trimestre, né? Então, tem os contatos para vocês, né, tirarem todas as dúvidas, né, ou mesmo, né, terem maiores informações, né, sobre a estrutura do curso, valores, né, que, né, queiram fazer, né, além, né, das informações já disponibilizadas no nosso site, né? E, mais uma vez, né, deixar aqui né, eu não diria, mais uma questão de um apelo profissional, pessoal, né? Nós estamos desesperadamente em busca de profissionais habilitados e capacitados para essas funções nesse mercado de privacidade e proteção de dados, né? Desde, né,
consultoria, até, né, ocupar essas posições executivas nas empresas, né, por determinações, requisitos legais. Não percam essa oportunidade. Se vocês tiverem que investir hoje em algo produtivo para suas carreiras, né, reflitam, levem em conta, né, a possibilidade que está se abrindo, né, não somente em nível nacional, mas em nível de uma carreira internacional, né, muito bem remunerada, né, e com grandes oportunidades de desenvolvimento profissional, né. Não deixem o trem passar, né. A janela da oportunidade está aberta, né. Os primeiros vão ser os mais, né, reconhecidos, né, os que vão ter acesso, né, às melhores oportunidades, né, e faz uma diferença muito grande na bagagem você trazer um título de especialização, né, nesse tema, do que você se apresentar somente com o seu nível de graduação ou mesmo com uma certificação dessas, né, que estão disponibilizadas aí por algumas instituições até sérias, né, mas que não refletem toda a necessidade de formação desses profissionais, né? São apenas certificações que garantem uma instrução sobre o assunto, né? Mas entre ter algo e não ter nada, né, elas servem pelo menos para vocês se apresentarem nas organizações, né? Mas vocês vão ter muito mais, né, conteúdo e muito mais densidade se vier acompanhada de um título de especialização, né, emitida por uma das maiores instituições de ensino do país. Ok, pessoal? Então era isso que eu queria, né, comentar com vocês, né? Trazer esse apelo, a essa oportunidade profissional que nós estamos vivenciando aí na prática. A gente não pode nem chamar de apagão, né? Porque apagão é quando você, né, até tem profissionais, né, mas por uma circunstância, esses profissionais não estão disponíveis, né? Mas é uma necessidade de profissionais que hoje não existem no mercado, que precisam ser desenvolvidos, precisam ser, né, treinados, capacitados, né, e adquirir cancha, adquirir experiência, né? E para nós, né, como provedores de serviços, né, como educadores, como executivos, né, para nós é desesperador a falta desses profissionais e a obrigação de cumprir a lei. Então, mais uma vez, né, fiquem atentos a essa oportunidade, né, como eu falei para vocês, né, não aparece da noite para o dia, né, foi uma dádiva, né, que aconteceu nos últimos anos, né. Bem, vou ver se a gente consegue abrir aqui para alguém quiser tirar algumas dúvidas, pessoal. Já, né, avancei bastante no tempo, né, agradeço aí né, a presença de todos e a paciência, né? E quem quiser fazer alguma pergunta, né, ou abrir um tema de discussão, estou à disposição de vocês, tá? Se não, vocês têm meu contato aí e vocês têm toda a liberdade, né, de me acionar, né? Não garanto responder a Zap, né? Mas dentro de um prazo razoável, né? Como diz a legislação, né? Retornar a vocês, né, questões, né, e informações. Professor, alguém quer fazer algum... boa noite. Diga. Tudo bem? Boa noite. O Luiz Pisol fez um comentário aqui no chat, eu não sei se ele ainda está presente, eu acho que sim. Ele fez um comentário aqui sobre a gravação desse webinar, e eu confirmei sim, tá? A gravação desse webinar, e a gente vai encaminhar para todos os participantes. Ele, inclusive, pediu para que isso fosse encaminhado, porque ele gostaria de passar a outros consultores técnicos e também aproveitou para dizer que foi um prazer rever você e que você é um excelente profissional. Obrigado, Pisol. Pisol, de inúmeras, né, oportunidades no passado aí de trabalharmos juntos, né? E é um dos grandes conhecedores aí do terceiro setor, né, que também é fortemente impactado pelo LGPD, e também traz oportunidades profissionais muito boas também. Obrigado, Pisol.
E o José Maia, acho que quer falar. José, fica à vontade, tá? Diga, José. Boa noite. Boa noite. Eu sou aqui de Joinville, Santa Catarina, e eu vi que é híbrido, então vão ter módulos presenciais. Isso dificulta para quem é fora do centro de São Paulo, né? E agora, com a situação da pandemia, isso não vai ser revisto. Não, então, né, o curso ele é híbrido numa situação normal, né? Numa situação de pandemia hoje, ele está 100% online, tá? Para quem é de São Paulo, que deseje, né, participar das aulas online, presenciais, isso é facultado, tá bom? Mas a proposta é que atenda a todo o país. Ok, entendi. Eu também preciso passar uma informação, professor, para você e para todos os interessados que participaram desse nosso evento hoje. Devido à procura, devido ao grande interesse aí de novos interessados, nós liberamos o link novamente para inscrição do curso, tá? Ainda para início em março, ainda este mês. Então, se ainda houver o interesse, nosso link ainda está apto para receber novas inscrições para início agora em março, tá? Maravilha. Pessoal, mais alguma questão que vocês queiram comentar, né? Espero que tenha sido bastante positivo, né, trazer esse cenário para vocês, né, principalmente dessa questão, dessa oportunidade profissional, né, que, mais uma vez, né, eu apelo, né, invistam, né, para quem está buscando uma transformação na sua vida profissional, né, que não tá sentindo mais confortável com o que está fazendo, está buscando novos caminhos, novas oportunidades, como também, né, quem está se formando, né, está buscando entrar, né, num segmento que, né, é extremamente desafiador, né, onde está todo mundo começando junto, está todo mundo começando igual, não tem profissionais, né, superiores, né, aos outros, então é um aprendizado coletivo, né, essa é a oportunidade, né? Pensem, reflitam, né? E eu espero que vocês sejam muito bem-sucedidos, né, nas suas tomadas de decisão, né? E eu conto com vocês, eu espero por vocês, que nós precisamos de gente treinada e capacitada. Tá bom, pessoal? Queria mais uma vez agradecer, uma boa noite a todos, né? E estou à disposição para maiores informações. Obrigado, Fabi, pelo suporte. Imagina, obrigada a você, professor, mais uma excelente condução aí no evento online. Obrigada a todos os participantes. Esperamos por vocês aí na Mauá ainda em 2021, tá bom? Maravilha, então. Boa noite e já, né? Um ótimo final de semana a todos. Boa noite, até mais.